Somente quando a mente vê por si mesma é possível arrancar pela raiz e abandonar o apego. É o mesmo que ocorre com este corpo que chamamos de Sankara. Embora o Buda já tenha explicado que não se trata de algo sólido ou real como tal, nós ainda não aceitamos isso. Teimosamente nos agarramos a ele. Se o corpo pudesse falar, ele nos diria o tempo todo: "Ei, você não é o meu dono, sabia?" Na verdade, ele nos está dizendo isso o tempo todo, mas é a linguagem do Dhamma. Por isso somos incapazes de entendê-lo. Por exemplo, os órgãos dos sentidos, olho, ouvido, nariz, língua e corpo, estão mudando todo o tempo. Mas eu nunca os vi pedir permissão uma vez que seja. Tal como quando temos dor de cabeça ou dor de estômago. O corpo nunca pede primeiro permissão, ele simplesmente faz o que quer, seguindo seu curso natural. Isso mostra que o corpo não permite que ninguém seja o seu dono, ele não tem dono. O Buda o descreveu como algo vazio. Nós não entendemos o Dhamma e por isso não entendemos esses Sankaras. Nós assumimos que eles são nós mesmos, que nos pertencem ou que pertencem a outros. Isso faz surgir o apego. Quando o apego surge, vira ser. O bhava vem em seguida. Uma vez que o dever surge, então existe o nascimento. Uma vez que existe nascimento, então envelhecimento, enfermidade, morte e toda a massa de sofrimento surge. Isto é a Paticca Samuppada, ou a origem independente. Nós dizemos que a ignorância faz surgir as atividades volitivas. Elas dão origem à consciência e assim por diante. Todas essas coisas são simplesmente eventos que se passam na mente. Quando entramos em contato com alguma coisa da qual não gostamos, se não temos atenção plena, a ignorância estará ali, justamente naquela hora. O sofrimento surge imediatamente, mas a mente passa por essas mudanças tão rapidamente que não nos é possível acompanhá-la. É o mesmo quando você cai de uma árvore. Antes que você se dê conta, pum, você caiu no solo. Na verdade, você passou por muitos galhos e ramos pelo caminho, mas você não foi capaz de contá-los. Você não foi capaz de se lembrar deles à medida que passava por eles. Você somente caiu e depois, pum! Com o Paticca Samuppada, ou a origem independente, é o mesmo, de segundo a segundo. Se o dividirmos da forma como está nas Escrituras, diremos que a ignorância dá origem às atividades volitivas, as atividades volitivas dão origem à consciência, a consciência, mentalidade, materialidade, mentalidade, materialidade dá origem aos 6 meios dos sentidos, 6 meios dos sentidos dá origem à sensação, a sensação, o desejo o apego. O apego dá origem a ser existir dá origem ao nascimento, o nascimento dá origem ao envelhecimento, morte e todas essas formas. Mas na verdade, quando você entra em contato com alguma coisa da qual você não gosta, o sofrimento é imediato. Essa sensação de sofrimento é na verdade o resultado de toda a cadeia do Paticca Samuppada. É por isso que o Buda exortava os seus discípulos a investigar e conhecer as suas mentes inteiramente. Quando as pessoas nascem no mundo, elas não possuem nomes. Uma vez que nascem, lhes damos nomes. Isso é uma convenção. Damos nomes para as pessoas por conveniência, para ter como chamar um ao outro. Com as Escrituras ocorre o mesmo. Separamos tudo com rótulos, para que o estudo da realidade seja facilitado. Da mesma forma, todas as coisas são simplesmente sankaras ou formações. A sua natureza é que são coisas originadas de condições. O Buda disse que elas são impermanentes, insatisfatórias e não eu. Elas são instáveis. Nós realmente não entendemos isso. Nossa compreensão é falha.
e por isso temos um entendimento incorreto. Esse entendimento incorreto é de que os sankaras somos nós mesmos, que nós somos os sankaras, ou os khandas, forma, sensação, percepção, formações e consciência. Ou de que a felicidade ou infelicidade somos nós mesmos. Nós somos felizes ou infelizes. Ver dessa forma não é conhecer plena e claramente a verdadeira natureza das coisas. A verdade é que não podemos forçar todas essas coisas a seguir os nossos desejos. Elas seguem o caminho da natureza. Uma simples comparação. Suponha que você vá e se sente no meio de uma autopista com carros e caminhões vindo à sua direção. Você não pode ficar com raiva dos carros e sair gritando: "Não dirijam por aqui! Não, por aqui não!" Então o que você pode fazer? Você sai da autopista. A autopista é um lugar dos carros. Se você não quiser que os carros o atropelem ou estejam ali, você irá sofrer desnecessariamente. Isso é o mesmo com os sankaras. Nós dizemos que eles nos perturbam, tal como quando sentamos em meditação e ouvimos um som. Nós pensamos: esse som está me aborrecendo. Se pensarmos que o som está nos perturbando, então, consequentemente, sofreremos. Se investigarmos um pouco mais, veremos que somos nós que saímos e perturbamos o som. O som é simplesmente som. Se o entendermos dessa forma, então não há nada mais e nós o deixamos em paz. Veremos que o som é uma coisa, nós somos outra. Aquele que deduz que o som surge para perturbá-lo é alguém que não consegue ver a si mesmo. Ele realmente não consegue. Uma vez que você consiga ver a si mesmo, então você estará tranquilo. O som é somente um som. Por que você deveria agarrá-lo? Você verá que na verdade foi você quem saiu e perturbou o som. Esse é o genuíno conhecimento da verdade. Você vê os dois lados, assim você terá paz. Se você enxergar somente um lado, existirá o sofrimento. Uma vez que você consiga ver ambos os lados, você estará seguindo o caminho do meio. Essa é a prática mental correta. Isso é o que chamamos de aceitar a nossa compreensão. Da mesma forma, a natureza de todos os sankaras é a impermanência e a morte. Porém, nós queremos agarrá-los. Nós os carregamos conosco e os desejamos. Queremos que eles sejam verdadeiros. Queremos encontrar a verdade nessas coisas que não são verdadeiras. Sempre que alguém pense assim e se apegue aos sankaras como sendo ele mesmo, ele sofrerá. O Buda queria que o levássemos em conta dessa forma. A prática do Dhamma não depende de ser um monge, um noviço ou um leigo. Ela depende de acertarmos a nossa compreensão. Se o nosso entendimento é correto, alcançaremos a paz. Quer você seja ordenado ou não, é a mesma coisa. Todas as pessoas têm a oportunidade de praticar o Dhamma, de contemplá-lo. Todos nós contemplamos a mesma coisa. Se você alcançar a paz, é a mesma paz para todos, é o mesmo caminho, com os mesmos métodos. Portanto, o Buda não discriminava entre leigos e monges. Ele ensinou todas as pessoas a praticar para conhecer a verdade dos sankaras. Quando conhecemos essa verdade, nos soltamos deles. Se conhecermos a verdade, não haverá mais vir a ser, ou nascimento. Como não haverá mais nascimento? Não há mais como ocorrer o nascimento, porque conhecemos plenamente a verdade das fabricações. Se conhecermos a verdade plenamente, então haverá paz. Ter ou não ter é tudo a mesma coisa, ganho ou perda é o mesmo. O Buda nos ensinou a entender isso. Isso é paz, a paz da felicidade, infelicidade, alegria e tristeza. Precisamos ver que não há razão para nascer. Nascer de que forma? Quando conseguimos algo que gostamos, ficamos felizes por isso.
Se não existe apego a essa felicidade, não existe nascimento. Se existe apego, a isso se chama nascimento. Portanto, se obtemos algo, não nascemos na felicidade. Se perdemos, não nascemos na tristeza. Isso é o não nascido e o imortal. O nascimento e a morte, ambos, são encontrados no apego e no amor aos sankaras. Assim o Buda disse: o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida. O que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Aí está. Ele conhecia o não nascido e o imortal. E isso é o que o Buda constantemente exortava os seus discípulos a conhecer. Essa é a prática correta. Se você não alcançá-la, não irá alcançar o caminho do meio e então não irá transcender o sofrimento. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.